Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maria Isabel e sou professora na disciplina de Ciências Naturais. Você tem curiosidade de saber mais sobre a Lua? Então, alguns acontecimentos lá no céu têm influência direta com as dinâmicas aqui da Terra. Os povos antigos, eles tinham essa curiosidade, até porque essas influências nas marés, nos tempos de colheita, tudo isso eles ficavam observando até mesmo sobre as coisas que iriam acontecer. Por isso, eles tiveram uma atenção muito especial com as fases da Lua. Sim, as fases da Lua podem intervir diretamente em alguns movimentos ou em alguns acontecimentos aqui na Terra. E é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. A Lua é um astro muito importante para nós aqui da Terra, até porque ela exerce grandes influências nas marés, nos tempos de colheita, enfim. E é por isso que nós vamos estudá-la hoje. Mas antes, vamos responder a seguinte pergunta: o que é a Lua? Para analisarmos exatamente o que é a Lua, primeiro vamos ver o que são os satélites. Acompanha comigo aqui. Os satélites, eles são objetos que, por conta da ação da gravidade, orbitam ao redor dos planetas. Satélites artificiais são aqueles criados pelo homem, como sistemas meteorológicos, eles conseguem tirar fotos, radiografias, lá das estações espaciais, tirar radiografias do planeta Terra, de como está o universo, dos acontecimentos que tem por lá. E os satélites naturais são aqueles corpos que orbitam os planetas, mas que não foram criações humanas, como é o caso da Lua. Às vezes é um pedaço de rocha que se desprende de algum planeta, de algum outro astro, e ficam orbitando ao redor dos outros planetas. A Lua é um satélite natural do planeta Terra, ou seja, um corpo natural que orbita a Terra por conta da ação da gravidade. A Lua tem uma dimensão com cerca de 1/3 do tamanho da Terra e sua forma é esférica, ou seja, ela é arredondada. Características da Lua. Vamos examinar cada uma delas? A Lua é um satélite natural do planeta Terra, como nós já vimos, e a sua composição é rochosa, com várias crateras ao longo da sua extensão, ao longo da sua superfície. A Lua possui uma escassa camada de atmosfera, a qual pode ser rarefeita, ou seja, que tem uma densidade muito baixa e, por vezes, não é nem considerada pelos cientistas. Muitas descobertas que foram feitas sobre a Lua recentemente, dentre elas, aqui existe água na Lua, e que os cientistas julgavam que nunca seria possível até pouco tempo atrás. A Lua também faz movimentos. Sim, nós vimos que o planeta Terra faz 2 tipos de movimentos. O de rotação, que é aquele movimento que ela gira em torno do seu próprio eixo, e o de translação, que é aquele que ela orbita ao redor do Sol, e esse movimento leva 1 ano para acontecer. Já a Lua também faz os mesmos movimentos. O de rotação, a Lua orbita ao redor do seu próprio eixo, e o de translação, a Lua orbita ao redor do planeta Terra. Vamos observar a imagem assim. Então, assim como os demais astros, a Lua também realiza seus próprios movimentos no espaço. Ela surge na direção leste, percorrendo a sua trajetória rumo à direção oeste. Esse movimento, no entanto, ele não é realmente neste sentido. Ele chama-se movimento aparente, o mesmo que acontece com o Sol, porque a Terra também está girando em sentido contrário da Lua. Dentre os movimentos da Lua, pode-se citar o que nós falamos de translação, quando ela gira em torno da Terra, e
o de rotação, quando ela gira em torno do seu próprio eixo. Então, assim como os demais astros, a Lua também realiza os seus movimentos lá no espaço. Ela surge na direção leste, percorrendo a sua trajetória rumo à direção oeste. Esse movimento, no entanto, ele não é realmente neste sentido. Ele chama-se movimento aparente, aquele mesmo movimento que acontece com o Sol, porque a Terra também está girando, e em sentido contrário. Então, dentre esses movimentos da Lua, nós temos aqueles que nós já vimos. O de translação, que é quando a Lua ela orbita ao redor da Terra, e o de rotação, que é aquele movimento em que a Lua gira em torno do seu próprio eixo. E agora vamos falar sobre as fases da Lua. Quantas e quais são as fases da Lua? A Lua apresenta-se em 4 fases e essas fases, elas são formadas por ciclos contínuos que duram aproximadamente 28 dias. Esses ciclos são constituídos a partir de movimentos de translação que a Lua desenvolve ao redor da Terra, E por isso vemos a Lua de variadas formas. As fases da Lua são: Lua crescente, também chamada de quarto crescente. A parte iluminada da Terra pelo Sol vai se tornando maior e a Lua surge no céu com a metade iluminada, enquanto a outra metade está escura. Assim, ela aparece como um semicírculo iluminado que vai aumentando conforme os dias vão passando até virar lua cheia. A lua cheia, também chamada de plenilúnio, quando a lua se encontra em oposição ao Sol. Neste período, as pessoas da Terra veem um círculo completamente iluminado. Nessa fase, quando o Sol desaparece no poente, a Lua aparece toda iluminada e brilhante. Isso acontece porque nesta fase, a luz solar atinge de forma direta a face da Lua que está voltada para a Terra. Lua minguante, também chamada de quarto minguante. Após a lua cheia, a parte iluminada da lua vai diminuindo gradativamente, ficando escura. No hemisfério sul, onde nós estamos, essa composição da lua é vista com a parte iluminada da lua voltada para a direção em que o Sol aparentemente nasce, o leste. E a lua nova, também chamada de novilúnio, acontece quando a lua está praticamente entre o Sol e a Terra, sendo que nesta fase a lua não é visível para as pessoas da Terra, já que a parte iluminada da lua está para o lado oposto da Terra, está voltada para o Sol. Como nós vimos, a lua é um satélite natural. Nesta foto, nós podemos perceber que a visão da Lua, em direção ao planeta Terra. Essa foto é muito interessante porque conseguimos ver como a Lua está próxima da Terra. A Lua ela é muito interessante porque tem uma relação direta com alguns fenômenos que acontecem aqui no planeta Terra. A Lua é um satélite natural que orbita em torno do nosso planeta por conta da ação da gravidade, que é aquela ação que puxa todos os objetos para o centro da Terra. Ela tem 4 fases, como nós já vimos, onde as pessoas podem vê-la sob diferentes aspectos, diferentes formas. Com base na observação dos fenômenos naturais, e suas relações com a Lua, foi desenvolvido um calendário com base lunar. Assim, cada fase tem uma relação com alguma atividade da humanidade, com relação a tempo do plantio, de colheita,
Além disso, a lua representa grande beleza quando vista desde a Terra, iluminando as noites do nosso planeta. Calendário lunar. O calendário lunar é um modo de contar o tempo a partir das fases da lua, as quais marcam as datas. Existem duas formas principais de marcar o tempo, sendo elas o calendário lunar, usado nos calendários hebraico e islâmico, e o calendário solar, com origem no calendário romano. O calendário lunar possui uma grande importância na história da humanidade, já que várias atividades e acontecimentos foram e ainda são marcados pela fase da lua, como a semeadura e a colheita. Muitas pessoas ainda acreditam que existam fases da lua mais apropriadas para algumas atividades, como tomar um remédio determinado, para plantar uma flor específica ou colher frutos em algumas épocas do ano, e assim por diante. A Lua é o satélite natural da Terra e existe uma relação muito interessante com alguns fenômenos que acontecem aqui no nosso planeta. A Lua é o satélite que orbita em torno do planeta e por conta da ação da gravidade. E ela apresenta 4 fases, e essas fases são vistas de diferentes formas ou aspectos. Com base na observação dos fenômenos naturais e em suas relações com a Lua, foi determinado um calendário com base lunar. Assim, cada fase tem relação com uma atividade para a humanidade, como tempo de plantio e tempo de colheita. Além disso, a Lua apresenta grande beleza quando vista daqui da Terra, iluminando as noites do nosso planeta. Então, como vimos na aula de hoje, nós estamos falando de um satélite muito importante para a Terra, que é a Lua. A Lua, ela é o único satélite que orbita ao redor da Terra por conta da força da gravidade. A Lua, ela apresenta 4 fases, e essas fases influenciam muito em alguns fenômenos naturais aqui do nosso planeta, como as marés, tempos de colheita, tempos de semeadura, enfim. E essas fases podem ser classificadas como lua nova, lua cheia, lua crescente e lua minguante. E cada fase tem uma característica específica. Com base na nossa aula de hoje, faça o seguinte: à noite, quando o céu já estiver escuro, observe pela janela da sua casa. Veja qual é a lua que está se apresentando no céu. Faça um desenho bem bonito sobre essa lua e escreva sobre as suas características. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Tchau!